Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem caminhos para a destruição. Parte 02, dia 27/6/2024. Eles devem ser concebidos como um espaço indiviso, pois nosso Salvador fala deles como um. Alguns tomam o caminho nesta metáfora para o espaço entre os dois lados do portão, no qual o portão contém o caminho. Mas isso faz parte do portão, a entrada imediata da casa, para o qual não encontro essa palavra, pois certamente o caminho aterriza na casa, de acordo com o texto. Além disso, a menção do caminho da mesma natureza com o portão seria supérflua, pois onde quer que haja um portão largo, deve haver um espaço tão amplo, e onde há um portão estreito, deve haver um espaço tão estreito, pois é a largura ou a estreiteza do espaço deixado entre os lados do portão que torna o portão largo ou estreito. Por isso, julgo que a porta e o caminho devem ser concebidos como um espaço contínuo, um terminando no outro. Alguns concebem o caminho para levar ao portão e assim ser o primeiro na ordem. Mas isso não faz do portão o portão da casa, ou a porta dela, que, descobrimos, não pode ser admitida. É nosso próprio Salvador distingue esses dois. Lucas 13, 24-25. Portanto, concebo que, de acordo com a ordem do texto, o portão está diante do caminho, de modo que, entrando por ela, entraremos no caminho, como quem entra pela porta do átrio exterior, e passando por ela, entra na casa. E assim você tem a metáfora declarada, que é necessária para entender a mente do Espírito no texto, quanto à doutrina espiritual ensinada por ele. Agora, aqui temos a natureza da porta oposta àquela pela qual somos chamados a entrar e do caminho que a une. O portão é largo. A entrada no caminho para o inferno é muito fácil. É uma porta de quarto e espaçosa, onde multidões podem se aglomerar sem incomodar uns com os outros. Ninguém precisará passar por aqui. Ele os admitirá com toda facilidade, pois é perfeitamente agradável à carne, às inclinações naturais. É tão grande que as pessoas podem fechar os olhos, correr ao acaso e não errar. Mesmo os jovens podem entrar nisso sem dificuldade. 2. O caminho que o une é amplo. Quando eles passam pelo portão, eles estão em um caminho amplo, onde terão alcance total e espaço para os cotovelos. Eles não ficarão presos lá em cima, como numa estrada estreita. Lá eles não são prejudicados em suas inclinações naturais, pela consciência e pela Bíblia e etc. Mas obtêm espaço para a vaidade de suas reparações, a aversão de sua vontade ao bem e a propensão ao mal, e todas as suas afeições desordenadas. B. O uso feito dele. É muito frequentado. Muitos são os que entram nela. A largura do portão é a largura do caminho, proporcionando tanta facilidade aos passageiros. Convidam as pessoas a ele, e é preciso que a multidão do mundo vá por ali. Há muitas disposições diferentes dos homens carnais, estas contrárias umas às outras. Há avarentos e pródigos, profanos e formalistas, e etc. Mas, por mais oposto que sejam uns aos outros, ali se encontram, e a porta e o caminho são tão largos que há estrada para cada um deles. C. O fim disso é tendência. O fim disso é a destruição. E para isso ela tende. Leva embora, por mais fácil que seja o portão e o caminho. Cada passo dado nele é um passo para a ruína eterna. Assim,
Por mais convidativo que seja o início e o progresso, o fim é assustador. Há um buraco no final do caminho largo que pode assustar os homens de entrar nele. A segunda parte da razão é que, embora o portão pelo qual somos chamados a entrar seja realmente difícil, ainda é seguro e feliz. A natureza do portão é o caminho que o une. O portão é estreito. A entrada no caminho da religião é difícil. Exigirá muita determinação para entrar por ela. Lucas 13, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Deve-se passar por ela, abandonar seus fardos. Eles não vão entrar com eles nas costas. Eles devem se colocar em uma bússola estreita, deixando todo o supérfluo da maldade na estrada. Os médicos judeus falam da porta do arrependimento, da porta da oração e da porta das lágrimas. Estes e outros são de fato o portão pelo qual devemos entrar, e eles são estreitos. 2. O caminho de união estreito, aflito ou comprimido. É como um sapato apertado que aperta o pé. Não é fácil andar nele, mais do que em tal sapato, ou de um modo que ainda há pouco espaço para o pé. Aflições e tentações o cercam, e ele leva ao ventre das inclinações naturais, a qual a marcha não pode ser fácil. B. A falta de frequência disso, poucos encontram. Não há dificuldade em encontrar o portão largo. Ele brilha nos olhos de todos os passageiros, e nenhuma dificuldade de entrar por ele. Mas há poucos que chegam a encontrar a porta estreita. Eles não o procuram, cegos com desejos corruptos. Eles não podem tomá-lo e, consequentemente, poucos entram por ela. Ou eles não percebem, ou se percebem, a estreiteza disso os assusta. C. E por último, a tendência feliz e final dela, não obstante, que conduz à vida. Não é um passo para ele, mas um ir para ele em um curso contínuo. Ela afasta o diabo, o mundo é a carne, e leva por fim através de muitos passos cansativos. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, por guiar os nossos passos cada dia mais. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado, pela salvação nossa conquistada na cruz do Calvário. Hoje e sempre te agradecemos. Amém e amém.